estamos de volta com o programa Observadores deste domingo e eu queria já puxar aqui mais uma situação que às vezes passa muito despercebida, como a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade de pais em determinadas situações, doutor César. E eu queria uma imagem aqui, Fran, da praia. Por favor, tá. Eu queria ressalvar primeiro que essa é uma imagem de arquivo nossa, mas não tão antiga, isso aqui deve ter uns 3 a 4 anos. A gente tem aqui crianças mesmo, né? Literalmente crianças e adolescentes, e um adolescente que está com uma cerveja na mão. Essa cena aqui, embora a gente não tenha uma mais atual dela, eu posso lhe garantir como frequentador da praia que isso acontece muito, não é pouco. Nos balneários que a gente tem aqui, nós estamos no verão, e me preocupa tanto essas crianças nessa situação, quanto o comércio indiscriminado de bebida. Parece que muitos comerciantes de bebidas não se tocam realmente do quão eles estão à mercê de serem responsabilizados criminalmente. Denota também que a fiscalização não está tão atenta e não está realmente fazendo a sua parte. E nos preocupa também que pais indo para esse balneário acompanhados de menores, principalmente crianças mesmo, 2 anos, 3 anos, pais se comportam de uma forma muito desatenta, né, estejam bebendo, desculpa o termo, enchendo a cara, né, e não se atentem de que elas estão acompanhadas de crianças menores. O que pode acontecer com esses pais e também com o comerciante, doutor César? São várias condutas, né? Vamos uma por um. Sobre a fiscalização, eu também fico resignado com essa questão. Quando eu digo ausência da fiscalização, eu digo até a ausência da nossa fiscalização como cidadão. Perfeito. Por qual motivo? Ao ver uma cena dessa, a primeira coisa que eu deveria pensar foi: nossa, vou chamar um conselheiro tutelar para chegar e verificar aquela situação de risco, aquela criança ou aquele adolescente. Nesse caso aqui, com certeza, tinha dezenas de pessoas em volta, de adultos em volta, que toleraram essa situação. Exatamente, quando a gente começar a alterar essa cultura do permissivo, deixar, não é comigo, não vou me intrometer, eu não vou me incomodar, a gente vai ver mais dessas cenas, porque o Estado ele não consegue estar em todos os lugares a todo momento. Quando eu tenho essa figura do Estado, ele tem que servir não só como aquela figura que está te observando a todo momento, mas como educador, passando a forma das pessoas começarem a atuar naquela sociedade. Quando eu olho para uma cena dessa, eu verifico essa ausência, a ausência dessa política, dessa cultura de não aceitar que o próximo faça esse tipo de condutas equivocadas. Uma venda de bebidas alcoólicas para criança, que não só é uma falta administrativa, que ingera a aplicação de multa, que não é pequena, e o fechamento também desse empreendimento, desse comércio, sem contar com o tipo penal, que, salvo engano, eu não tenho aqui de cabeça, talvez o artigo 258 do ECA prevê este crime, de vender bebida, não vender, mas também de dar essa bebida ao menor. Isso eu digo para aquele que está vendendo, o comerciante. E os pais podem também responder por um abandono desse incapaz, porque o pai tem a obrigação, tem o dever de cuidar da sua prole, dos seus filhos. Ele não cria o filho para o mundo assim, a partir do momento em que ele tem a gestação, né, ela vem dar à luz àquela criança. Não, a criança só rompe esse vínculo a partir dos 18 anos, quando atinge a maioridade ou quando se emancipa. Até não ocorrer tanto a emancipação quanto a maioridade, os pais não podem deixar os seus filhos fora dos seus cuidados, fora do seu resguardo, sob pena de responder por uma conduta criminosa. Certo. Luciano? Doutor, além daquilo que prevê o ECA, em Marabá, por exemplo, existe uma portaria, né, que disciplina vários estabelecimentos e como agir em determinadas situações. Um alerta que o Conselho Tutelar fez até recentemente, que a gente esteve acompanhando, em relação aos cinemas também, a entrada de menores abaixo da faixa... Fora da classificação. Fora da classificação do filme. Isso também é um problema de quem? É do responsável do pai? É do proprietário do estabelecimento?
o que gera, que tipo de sanção pode gerar esse caso? Que aqui em Marabá a gente vê muito, eu mesmo frequento cinema, eu vejo filmes com classificação de 16, 8 anos com criança de 2, 3 anos dentro da sala de cinema, né? Que tipo de sanção o responsável ou o estabelecimento pode sofrer nesse caso? Quando eu digo de responsabilidade, essa tem que vir da própria sociedade, ou seja, quem são os responsáveis? A sociedade como um todo, assim. Em primeira medida, eu diria a sociedade. É evidente que aqueles que estão perto da conduta sendo praticada são mais responsáveis, inclusive podendo praticar condutas criminosas. Aquele que permite aquele menor entrar fora da faixa de classificação. Vamos supor que até mesmo tenha cenas de sexo num filme. Existem condutas criminosas que estão previstas no Código Penal que isso pode também acarretar a responsabilização, não só daqueles pais, né, como diz, com o abandono, né, deixar os seus filhos sozinhos a frequentar esse tipo de estabelecimento. Quando eu digo né, um cinema fora da classificação, ou um bar, ou uma boate, ou uma festa, ou um show, pode vir a ser responsabilizado os pais, bem como, nos termos do próprio ECA, o comerciante, com multa e fechamento do estabelecimento, sem contar também com o correspondente penal, né? Que são esferas distantes, esferas distintas. Existe sim a portaria da Infância e Juventude aqui de Marabá, salvo engano é de 2015, prevendo realmente a entrada de menores criança e adolescente em eventos. Entretanto, essa portaria, ela regula os casos gerais. O juiz da Infância e Juventude ele pode ser provocado a se manifestar a respeito da entrada da criança e do adolescente em condições especiais, em eventos que não são corriqueiros, mas olhando todas as questões que estão no entorno, segurança, o que vai se passar, a classificação do evento e por aí vai. Isso pode ser modificado sim. A portaria seria mais para os casos gerais, em que o Poder Judiciário não seria provocado. Ele já teria lá uma orientação genérica, mas ela pode ser modificada dependendo do caso concreto, por meio de uma decisão judicial. É evidente, resguardando todos os direitos tanto da criança quanto do adolescente. Fugir um pouquinho, já que a gente está falando muito de crime e não falamos ainda também de outros aspectos da vara da infância, nós temos aqui em Marabá o abrigo, né? O abrigo municipal, onde estão as crianças que foram tiradas de situação de risco e também crianças que aguardam até a adoção. E essa questão da adoção, a gente tem visto que ela é bem tímida aqui em Marabá. O acesso nós podemos reinserir essas crianças num contexto familiar novamente é bem complicado, né? É complicado. Quando você falou em abrigo, eu confesso que eu até sorri aqui porque é um apreço muito grande que eu tenho pelos cuidadores do abrigo e também pelas crianças hoje que estão lá acolhidas. Já estive também lá, conheço a realidade, realmente é de cortar o coração. A gente fica feliz de saber que existe um local desse, com profissionais que trabalham com tanto amor, mas também a história de vida. As histórias de vida realmente são chocantes. São chocantes e eu confesso que é muito difícil para essas crianças crescer no abrigo. Por isso que é importante a difusão, né, dessa ideia da adoção. Inclusive a adoção tardia, que ela é muito difícil. A maioria das nossas crianças aqui em Marabá já são consideradas uma idade acima do que é buscado, né, pelas famílias. Exatamente, na verdade acaba sendo a regra, né? A gente tem na verdade nem acontece a adoção tardia por falta dessa política, né, de fomento desse tipo de adoção. Mas é o que a gente vê em prática. Já teve, é evidente que eu não falo não por questão ética, mas teve 2 agora desacolhimentos, né, porque atingiram a maioridade no abrigo. A felicidade foi tamanha porque eles saíram do abrigo, um já estava com uma casa já pronta para ele ir morar, já tinha um emprego, porque ele teve cursos no abrigo, inclusive ele fez curso de mecânica e eletricista, ele já tem um ofício, né, para praticar. E uma outra adolescente acabou voltando para que é a família extensa, que voltou para as tias dela em Goiás, que também chegou e conseguiu se reestruturar numa família. Tivemos 2 casos de sorte, 2 casos de êxito. Infelizmente, às vezes a gente não consegue fazer com todos.
queria lhe questionar isso. Em relação a esses adolescentes já, né, que já estão acima da idade, que geralmente, eles mesmos já começam a perder, né, a esperança de serem adotados. Sim. Que mecanismos o Estado, o município criam para que esses menores, ao atingir a maioridade e ter que sair do abrigo, eles possam conviver normalmente em sociedade, buscar emprego, estudar? Isso é fomentado dentro do abrigo enquanto eles crescem? Sim, é o nosso objetivo, é essa a nossa missão, principalmente o Poder Judiciário. Quando eu faço minhas audiências dos menores abrigados, eu faço no abrigo. Porque eu aproveito e dou uma visita, converso com todos. Eu sinto que também, é evidente, eu não estou no abrigo com o objetivo de substituir os pais deles. Isso é impossível, eles têm um carinho pelos pais. E que eu acho que é muito bom, no que pese ter sofrido bastante pela história mesmo deles. Mas eles começam, eu sinto que eles sentem a vontade de ter uma imagem de afeto que possa abraçá-los. E o que nós estamos criando, inclusive foi a ideia da equipe técnica do fórum, as famílias colaboradoras, que é aquela família que não, infelizmente, não vai poder adotar, mas vai ajudar, levando para um passeio, mostrando um pouquinho da vivência em família para esse adolescente que está ali, ou criança que está ali abrigado. E fazendo esse trabalho sempre com o objetivo de fomentar o estudo dessas crianças, adolescentes, para que ele tenha um futuro próspero. Como eu já disse aqui, né, um saiu, conseguiu um trabalho, mesmo com uma formação técnica, já tem trabalho, já tem uma casa, conseguiu pelo programa A Minha Casa Minha Vida, e hoje está aí um homem honrado, de bem, que está estudando e trabalhando. Esses são nossos meios, mas são poucos. A gente tem poucos recursos nesse sentido. Temos que fomentar muito mais. O que a gente pede, que seria quase uma súplica para as políticas públicas, para os nossos gestores, de sempre observar isso, fazer um bom abrigo, dar condições. Criar campanhas públicas de adoção tardia. Exatamente. Né? Explicando como funciona, qual é o nível de burocracia, a importância disso. E tanto é que eu já tive aqui, inclusive, a oportunidade também, aceitando o convite da jornalista, da radialista de vocês, a Adriana Araújo, falando sobre a adoção tardia. É isso que nós temos que fazer. É complexa a adoção hoje em dia? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Depende, porque eu não posso falar e colocar tudo em uma mesma tábua, porque são diferentes, dependendo do caso concreto. Quando os pais biológicos aceitam aquela adoção, ela acaba sendo um pouco mais fácil. Correto. Quando os pais biológicos perdem, ou não só perdem o poder familiar, mas em um certo momento tem suspendido aquele poder familiar, eles brigam para que esse poder familiar volte para eles, para que eles possam cuidar dos seus filhos. Agora, quando esses pais não têm condições, mas estão brigando com o objetivo, seja por motivo espúrio, para ganhar um benefício assistencial, seja por motivo talvez de orgulho, essa adoção fica travada. E quem sofre é a criança. E esse processo, quando esse litígio, essa contenda, pode perdurar em anos nos gabinetes do judiciário. Certo. Não pela morosidade, mas pelo próprio caso concreto, que demanda uma demanda rápida, né? Demanda um processo rápido. Você falou em equipe técnica do fórum? Sim, sim. Só para explicar, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso para o leigo, porque existe uma equipe multidisciplinar que assessora as decisões do judiciário, né? Sim, Eles são psicólogas, assistentes sociais, pedagogas. Exatamente. E assim, é fundamental. Eu digo que elas são a minha salvação ali no fórum, porque o juiz ele não tem a formação como psicólogo, muito menos pedagogo. Dirá como assistente social. Então, nós temos que utilizar essas outras áreas do conhecimento para nortear nossas decisões. E sem o auxílio delas, o juiz fica de mãos atadas. Por isso que eu falo que uma equipe técnica bem formada é fundamental para que o trabalho da infância e juventude seja próspero, que venha dar resultados. E a sorte que eu tenho é que em Marabá eu tenho uma ótima equipe técnica, que inclusive vem propondo novidades, inclusive essa questão da família colaboradora, dentre outras que estão ainda em gestação, que logo já vai ser implementada. Certo. Nós já estamos terminando o programa, que tem uma última colocação da Luciana. Eu ia fazer uma última pergunta. Para quem tem interesse
em adotar uma criança, uma pessoa ou um casal, qual é o trâmite inicial, quem ela procura, o que ela precisa fazer para dar início a esse processo? Então, existe o que a gente fala que é a habilitação para adoção. Para que um casal venha, ou não só um casal, pode também ser uma pessoa que não tem aí é família, mas não é casado com ninguém, não é companheiro de ninguém, queira adotar essa criança, tem que procurar o fórum e procurar quando é que estão sendo ministrados os cursos de adoção, para que eles seja trabalhado com essas pessoas o que é adotar, quais deveres e também, né, principalmente o modo como esse processo vai se dar, como você deve tratar essa criança ou adolescente que vai ser adotado. E habilitando nesse curso, aí sim já pode dar entrada com o pedido de adoção, ressalvando que no momento da habilitação, a equipe técnica do fórum encaminha esses casais ou essa pessoa que queira adotar uma criança ou um adolescente para o abrigo, para que comece a ter esse contato com as crianças que estariam na fila da adoção. Entender a realidade, né? Existe um banco nacional, mas a prioridade é que se adote na cidade, né? Sim, existe um banco nacional, mas a gente sempre obedece às questões regionais. Né? Eu não vou, por exemplo... Tirar daquele contexto em que ela foi criada até aqui, né? E não pode. Essa aí, igual eu digo, é a última ratio. Se ninguém daqui quiser, fica para o próximo que não esteja na localidade. Mas sempre a gente atende a fila regional. Pessoal, e depois para... Infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer demais, Luciana, pela participação aqui conosco, pela ajuda aqui nessas perguntas ao Dr. César e Dr. César também pelo tempo dispensado aqui no nosso programa. Sempre que precisar, estou aqui às ordens, tá? Peço desculpa por algum atraso e também realmente pela agenda cheia que eu tenho no fórum, mas sempre que precisar, eu vou estar de portas abertas no meu gabinete para poder passar não só a transparência da função, mas esse espaço republicano que eu tenho lá no fórum. Inclusive na casa de internação, quando quiserem, as casas estão abertas, as portas estão abertas para a gente poder fazer o melhor para a criança e para o adolescente e para a população como um todo, né? Maravilha, já lhe agradeço desde já. Este é o programa Observadores, nós retornamos no próximo domingo com mais um tema relevante. Um grande abraço para vocês e continuem com a programação do SBT, Canal 26. Até semana que vem. Programa Observadores. Oferecimento: Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas.